Olá, bem-vindos ao módulo 2. Neste módulo 2, nós vamos abordar dados em C++. Portanto, e esta primeira aula vamos falar sobre variáveis. Então, é assim, nós temos que uma variável eh, é, o nosso computador, quando estamos a executar um programa, por vezes necessitamos de guardar dados e esses dados têm que ficar disponíveis para que o nosso programa funcione bem. E então, o computador, quando está a trabalhar, ele vai utilizar a memória RAM para armazenar de forma temporária esses dados. E uma maneira que o nosso programa utiliza para guardar esses dados é através da estrutura variável. Portanto, nós, quando estamos a declarar uma variável, nós estamos a reservar um espaço de memória RAM para armazenar um valor. Portanto, as variáveis são então posições na nossa memória RAM que vão servir para guardar dados que vão ser necessários para a execução do nosso programa. Portanto, as memórias, as variáveis são então espaços de memória, portanto, uma espécie de gavetas, onde nós vamos lá guardar de forma temporária dados que podem ser alterados e eliminados e manipulados ao longo do nosso programa, dados de um determinado tipo, portanto, em C++, nós quando declaramos uma variável, nós temos que indicar sempre o tipo de dados que essa variável vai guardar, portanto, nós estamos a criar uma gaveta para guardar t-shirts, nós nessa gaveta não podemos guardar as meias, portanto, em C++ é muito importante indicar, aliás, temos sempre que indicar qual é o tipo de dados que nós estamos que vamos guardar nessa posição de memória, portanto, nessa variável. O conteúdo de uma variável poderá ser alterado durante a execução do programa e também pode ser inicializado logo com um valor inicial. Portanto, as variáveis em C++ têm sempre que possuir um nome. Para o nome dado a uma variável tem que seguir aquelas regras que eu já indiquei no módulo anterior, portanto, tem que começar com uma letra minúscula, são case sensitive, não podem ter acentos, cedilhas, não podem ter caracteres especiais, portanto, tem que cumprir as regras que eu defini, que eu já indiquei no módulo anterior, e, e cada gaveta, portanto, cada variável só pode armazenar uma e um só valor de cada vez. Portanto, esse valor pode variar ao longo da execução do programa, mas terá que ser único. Portanto, ele só pode guardar um valor de cada vez. Portanto, os tipos de dados. Então, a sintaxe para criarmos uma variável é indicarmos o tipo de dados que vamos guardar nessa variável. Portanto, o tipo básico que nós temos em C++ é variáveis do tipo inteiros. Portanto, nós podemos criar uma variável que vai guardar o número inteiro. Podemos criar uma variável que vai guardar número real, portanto, um número com casas decimais. Podemos criar uma variável que vá guardar caracteres, ou seja, letras, ou podemos criar uma variável que vá guardar strings, ou seja, frases. Portanto, estes são os tipos de grupos básicos de dados em C++ que nós podemos criar. Portanto, as variáveis, então, são gavetas que vão armazenar valores de dados. E esses valores vão ser utilizados para executar cálculos e para podem ser então alterados ao longo do programa. Portanto, as nossas variáveis podem ser então do tipo inteiro, são variáveis que vão armazenar números inteiros, positivos ou negativos, sem casas decimais, portanto, como exemplo 1, 2, 3 ou menos 123. Portanto, as variáveis também podem ser do tipo double, portanto, as variáveis do tipo double armazenam números com casas decimais, portanto, como por exemplo 19,99 ou menos 19,99. As variáveis também podem ser do tipo char, portanto, variáveis do tipo char vão armazenar caracteres simples. Esses caracteres têm que ser colocados entre aspas simples. As variáveis também podem ser do tipo string. Essas variáveis do tipo string vão armazenar texto.
por exemplo, uma frase, olá mundo, isso é do tipo string. Os valores string terão de ser colocados entre aspas duplas. As variáveis também poderão ser do tipo bool, ou seja, essas variáveis vão armazenar dois estados, verdadeiro ou falso. Portanto, temos de seguida alguns exemplos de variáveis, de declaração de variáveis. Temos então o primeiro, uma variável do tipo inteiro, meu número, que toma o valor inicial de 5. Temos sempre que terminar com ponto e vírgula. A seguir temos uma variável do tipo float, portanto, é um número com casas decimais. Depois temos uma variável do tipo double, portanto, a diferença do float para o double tem a ver com, portanto, com o número de precisão de casas decimais que nós podemos ter. Portanto, em double podemos ter mais casas decimais do que no tipo float. Nas variáveis do tipo char, vamos então armazenar uma letra, um caractere simples, portanto, entre aspas, simples. Uma variável do tipo bool vai armazenar uma variável do tipo true ou false. E de seguida temos então uma variável do tipo string que armazena uma palavra olá colocada entre aspas duplas. Portanto, a nossa memória, como sabem, o computador, os nossos dados são guardados então na memória RAM. Portanto, essa memória RAM, ela é formada por várias células. Cada célula contém então um endereço e um valor. Portanto, cada célula tem um endereço de memória e nesse endereço de memória, vamos conseguir lá guardar um valor. Portanto, o tamanho do endereço e o tamanho do valor dependem da arquitetura do computador. Portanto, se temos um computador de 32 ou 64 bits. Portanto, temos aqui o exemplo de uma declaração de uma variável do tipo char, uma variável do tipo char uma variável i do tipo char. Os caracteres ocupam apenas 1 byte de memória para uma arquitetura de 32 bits. Portanto, temos aqui que temos uma linha de endereço de memória que vai ser utilizada então para guardar o valor, o caractere que vai ser guardado nessa variável do tipo i. Neste exemplo, temos então uma declaração de uma variável do tipo inteiro, uma variável i do tipo inteiro. Os inteiros ocupam 4 bytes de memória, portanto, neste exemplo, teremos que guardar 4 endereços de memória para guardar esse valor inteiro. Portanto, temos aqui o exemplo de 4 endereços de memória que iriam servir para guardar o valor inteiro que será guardado na variável inteira de i. De seguida, temos então o exemplo de uma declaração de uma variável do tipo float. Portanto, as variáveis do tipo float também ocupam 4 bytes na memória para guardar o seu valor. Portanto, temos aqui o exemplo do endereçamento feito numa variável do tipo float. De seguida, então, passávamos para o nosso programa, para o nosso compilador CodeBlocks, e vamos então ver um exemplo de uma declaração, como se faz uma declaração de uma variável. Portanto, vou aqui começar a criar um programa novo. Vou chamar então variável 1, seguinte, e vou aqui então ensinar como se declara então uma variável. Portanto, então para declarar uma variável, nós para declararmos então uma variável podemos fazer duas maneiras. Podemos fazer apenas indicando o tipo dessa variável e o nome da variável, ou então podemos fazer através da declaração do tipo da variável, o nome da variável e logo iniciar essa variável com um valor inicial. Portanto, estas são as duas maneiras que nós podemos fazer para declarar variáveis. Agora vou só fazer a declaração
variáveis dos diferentes tipos. Portanto, eu posso começar por declarar uma variável do tipo inteiro vidas, e inicializá-la logo com o valor inicial 1. Portanto, estou a declarar uma variável com o nome vidas do tipo inteiro e que vai tomar logo o valor inicial 1. De seguida, posso também então declarar uma variável do tipo caractere, letra, e posso dizer que essa variável vai tomar então o valor inicial 1b, B maiúsculo. Portanto, também posso então declarar uma variável do tipo double, vou chamar decimal, que vai tomar então o valor de 5.2. 49. Posso também declarar uma variável do tipo float, vou chamar flutuante, float, flutuar, flutuante, e vou dizer que essa variável vai tomar o valor inicial 2.31. Também posso declarar uma variável do tipo bool, vivo, igual a true. Também posso, então, ter uma variável do tipo string. Por exemplo, o nome, que vai tomar, entre aspas, duplas, Cláudia Nunes. Portanto, temos aqui, nunca esquecer então de terminar com ponto e vírgula, temos então aqui o exemplo de declaração de vários, de diferentes tipos de variáveis.